canhão de guerra para me lapidar. E aí eu fui mudando a estratégia. Eu não estava mais me aborrecendo. Como diz Paulo, eu me alegrei nas perseguições. E comecei a ganhar aquelas pessoas que me atacam. Usava de estratégia que Deus ia me dando para conquistar aquelas pessoas que me atacavam. E aí o quadro inverteu. A mesma pessoa que pedia para me sair, agora começou a pedir para ficar. Não sai, não sai. Há uma paz aqui. Todo mundo que entra lá naquele local que eu trabalho fala, nossa, há uma paz aqui. E semana passada eu disse para essa mesma pessoa que eu falei aqui que não está falando comigo. Talvez porque eu falei que ela tinha mania de perseguição e essa pessoa deve ter levado até ela. Eu falei para ela, você que tem que mudar o seu local de trabalho. As pessoas que estão em volta de você. Ela trabalha no meio de umas 10 mulheres, as 10 mulheres atacam ela. E eu fiquei observando, não, as pessoas não atacam ela. As pessoas têm um dia mal, aí dá uma resposta ríspida. Uma resposta assim, meio num tom agressivo. Não é para magoar aquela pessoa, que a pessoa está estressada. Para cair a outra pessoa do outro lado está sensível e absorve tudo. E aí vira aquele crente com mania de perseguição. É o diabo, é o inimigo está me atacando, inimigo isso, inimigo aquilo. Aí você olha a situação da pessoa, ela não está guerreando, ela não está fazendo nada para Deus. E esse inimigo está com essa fúria toda. O inimigo está furioso com quem está guerreando, com quem está pegando a espada e indo para cima, com quem está, como é que fala, roubando o inferno. Isso. É com essas pessoas que ele está furioso, é com essas pessoas que ele vai atacar. Se você não está fazendo nada, não fala nada, não ora, não louva, é uma planta. Por que o inimigo vai te atacar? Você está na posição que ele quer. E Deus ele nos chama para a guerra. Aleluia. As irmãs que estavam aqui na quinta, devem se lembrar quando eu falei. Deixa eu ler de novo esse versículo. João 17, 21 e 22. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós. Aleluia. Eu disse aqui que quando a gente ora, a gente envolve a Trindade. A gente envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente pede para o Pai, no nome do Filho, e quem faz é o Espírito Santo. Só que essa palavra está dizendo que a gente somos um neles. A gente também somos um em Deus. O Pai é a cabeça do Filho e o Filho é a cabeça da igreja. E o Espírito Santo é o que dá a ligação, onde faz com que eu e vocês sejam um também. Aleluia. E aí voltando para o Jardim do Éden, quando Deus pediu para o homem, para Adão, dar nome aos animais, e deu autoridade para ele dominar tudo, né? Ali Deus estava falando para o homem ser participante. Então Deus ele quer a nossa participação. E a participação do Pai, do Filho, do Espírito Santo e a nossa participação. Aleluia. Então eu disse aqui, aí a pessoa fala, não tem o chamado. Tem, todo mundo tem o chamado. Às vezes o seu chamado é só para interceder. Mas a sua intercessão tem poder. E você pode até não estar vendo o resultado, mas Deus está agindo. Como eu disse, Deus me mostrava pessoas aqui dessa igreja em visão, lá ora por essa pessoa, ora pela família dessa pessoa, jejua por essa pessoa. Se Deus estava me mostrando e cobrando, é porque Ele estava agindo. Assim como Ele cobra dos pastores para estar sempre orando por alguém ou pela igreja inteira. Na verdade eu oro pela igreja inteira, mas às vezes quando Deus me mostra uma pessoa específica, eu foco ali nela. Aleluia. E eu vejo a vitória. A pessoa não me conta, eu fico olhando, eu fico
observando e eu vejo que a feição daquela pessoa melhorou. É o agir, o movimento de Deus. Por isso que a gente tem que ser família, unidos. O diabo não tem família, mas Deus, ele é família. Ele é unido com o Pai, ele é unido com o Filho, ele é unido com o Espírito Santo, ele é unido conosco, é a união. Por isso o Senhor fala, pode dois andar juntos se não estiverem em concordância. Aleluia. Qual é a igreja que tem vitória? A igreja unida. Aleluia, Deus. Qual é a igreja que tem milagre? A igreja unida. Deus, ele só não fez milagre aqui de levantar aleijado de cadeira de roda ainda, porque fica irmão brigando com irmão. Aleluia. Tem rixa, tem contenda. E aí Deus, em vez de trazer uma palavra de consolo, ele traz palavra de correção. Aí ele usa um manso, não resolve. Aí ele usa um bravo. Aí ele usa um bate forte. A gente sai todo torto daqui. Aleluia. Aleluia. Somos todos ferramenta. E ele usa a gente no nosso temperamento. Quando diz para a pastora, Deus não vai mudar, não vai avançar do jeito que ele quer usar. Usa um mais calmo, usa a pastora, usa a mais brava que a pastora. A pastora é light. Tem pessoas que vêm de fora aqui que já chegam falando, eu não vou voltar aqui mesmo. Bate sem dó. Mas é como, eu não sei se foi a Deise, a Silvana que falou aqui, que Deus, ele nos leva para um local de cenário de guerra, para nos purificar, para nos limpar, e é isso. E a gente tem que amadurecer, abrir a mente e enxergar que a gente está no fogo, ali na guerra. Não é para explodir, não é para brigar com o irmão, não é para revidar, mas é para treinar o nosso emocional. Aleluia. A gente só vai ter a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo nos deu, Ele já nos deu, quando a gente conseguir nos controlar, é controlar nós mesmos. Meu Deus. Eu vejo casais, um age de maneira ríspida, o outro tome. Aí fica uma semana brigado, 2 semanas brigado, 1 mês brigado. Eu falo pra minha mulher, não, eu quero ficar agarradinha aqui, quer saber de brigar não. Porque antes de eu me converter era assim, a gente brigava, se aborrecia, ficava uma semana sem se falar, 2 semanas sem se falar. Ela falou, não, o diabo não entra aqui mais não. Não, aqui não. Às vezes acontece uma coisa ou outra que o sangue sobe assim na hora, mas eu abaixo a cabeça e deixo passar. Não falo nada. Fico quietinho. Coisa linda. Então a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter visão. E o diabo, ele vai usar todo mundo. Ele vai usar a esposa, vai usar o marido, vai usar o filho, vai usar o vizinho. Ele quer tirar a sua paz. Eu tomei um prejuízo, eu já estou deixando o microfone. Eu tomei um prejuízo, eu tenho 2 motos e um carro que se juntar os 3 não dá meio, mas tá bom. Quebraram uma moto minha, o sangue subiu, mas eu me controlei, não falei nada. Quebraram a outra moto depois, uma semana depois. Me controlei, mas não falei nada. Depois amassaram a porta do meu carro. Eu falei, Satanás, você não vai conseguir. E os vizinhos tudo arrodeando para ver o crente explodir. Eu falei, não, o diabo não vou entrar nesse jogo. Era jogo do inimigo. Para ver eu perder a linha, perder a estribeira. Eu falei, não vou entrar nesse jogo. E Deus, ele nos abençoa. A gente toma um prejuízo aqui, mas Deus nos recompensa lá. Isso aconteceu com Jó. Deus permitiu o inimigo tocar em Jó. Mas depois Deus deu a vitória. Porque Jó não desistiu de Deus. Jó desistiu dele mesmo. Murmurou contra a própria vida, o nascimento dele. Aí tem gente que pergunta, mas por que Deus permitiu que os 10 filhos dele morressem? Porque os filhos viviam em pecado. E a salvação é individual. E Jó vivia santificando seus filhos. Só que não tem como eu santificar meu filho. Eu oro por ele, para Deus trazer, para Deus salvar, para Deus dar livramento.
E na hora certa Deus trazer, e Deus traz. Glória a Deus. Mas a santificação é individual. Então Deus permitiu que os filhos de Jó morressem porque eles viviam na prática do pecado. Mas Jó não, Jó era um homem santo. E ali foi o teste dele. E ele passou. Teste que ninguém aqui quer passar, né? Mas infelizmente tem gente que passa. Eu conheço pessoas aí que perderam filhos, perderam emprego, perderam um monte de coisa. Mas continuou firme na presença de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Que Deus venha ter misericórdia da gente. E é não desistir de Deus, irmãos. Não desistir de Deus, porque Ele é fiel. E é Pedro? É Pedro, irmão? Manuel? A gente tem que conseguir o sim de Deus. Quando Deus diz sim, relaxa. Porque Ele é fiel para cumprir. Às vezes demora. Se a gente meditar aqui na palavra, nenhum recebeu a bênção rápido. Foi demorado. Aleluia. Mas Ele cumpre. A palavra dele não cai por terra. Ele é fiel. O inimigo tenta nos desestimular, mas Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma daquilo que foi lançado por Deus cai por terra. Se Ele disse que ia salvar, Ele salva. Se Ele disse que ia dar, Ele dá. Então, é para permanecer firme na presença de Deus. Aleluia. Não ficar preocupado, não ficar inquieto, isso é para todos. Acho que todos aqui têm promessa. É descansar em Cristo. Aleluia. E não querer apressar o Senhor. Porque enquanto a promessa não chega, Deus está trabalhando no nosso emocional. Aleluia. Ele está nos lapidando, nos purificando. Glória a Deus. Há um mês atrás o Espírito Santo falou comigo: eu estou te lapidando. Eu até falei para o Clércio: lapidar é dar brilho, dar forma. Ou seja, a promessa está se aproximando. Porque há um tempo atrás ele disse: eu estou amolando a ferramenta. Só que agora ele disse: eu estou lapidando. Ou seja, dando forma. Deus ele vai dar forma para cada um aqui, porque cada uma é uma joia preciosa Glória a nas mãos do Deus. Senhor. Aleluia. Ele não desiste de nenhum. Que a gente venha ser sensível ao Espírito Santo, deixar Ele nos guiar todo dia. Porque Ele nos guia, Ele nos protege. E a maior proteção dele é nos proteger de nós mesmos. Porque se Ele conseguir nos proteger de nós mesmos, aí nós temos paz. Só assim nós teremos paz. É deixando o Espírito Santo nos limpar, nos purificar e nos proteger de nós mesmos. Porque a gente estando nas mãos do Senhor, confiando no Senhor, usando a estratégia do Senhor, não vai ter demônio, não vai ter diabo, não vai ter nada para derrubar você. E como diz a palavra, por um lugar vem, por 7 vai sair correndo. E o demônio que entrar no lar de qualquer um aqui, ele vai se manifestar e a sua oração tem poder para voltar para correr. Aleluia. Porque a autoridade de Cristo está em você. Assim como eu li essa palavra, a gente está nele, ele está em nós. Então quando a gente fala, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, é verdade. É verdade. E até aqui, irmãos. Até aqui. E eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas agradecem o Senhor.